Quando a gente lê, a gente vê claramente que é um escritor, né? É um homem de letras indo para um local testemunhar um fato. Ao mesmo tempo, ele é repórter na essência, porque ele não chega lá só como um escritor, ele chega com alguém que tem que fazer despachos para um jornal a respeito do que está acontecendo, que tem que apurar as informações, os dados todos, e que faz esse trabalho muito bem, a tal ponto que ele chega, como a gente sabe, a Canudos, como também a Amazônia, com uma carga de preconceitos, de visões pré-estabelecidas. E vai perdendo tudo isso. E vai abrindo mão daquilo, porque os fatos o obrigam a abrir mão daquilo. Então, nesse aspecto, ele é, assim, um pioneiro do jornalismo moderno. E acho que tem essa coisa que você disse sobre ser um novo jornalista, porque o estilo dele não é só um estilo que traz informações, mas que também te faz sentir no ambiente, né, com recursos literários. Na época em que ele viveu, o jornal era uma saída para quem queria externar suas ideias, botá-las em debate, esse tipo de coisa. Então era muito comum, você sabe disso, você trabalhou com Hipólito da Costa, fez aquela belíssima edição do jornal dele. Era comum que um intelectual, um advogado, um professor, um médico, um jurista escrevesse em jornal, não é como agora, né? Então, o nível do jornal era altíssimo, você sabe disso. Agora, o Euclides, ele achava tão pouco importante o que ele escrevia para o jornal, que ele não recolheu em livro. Eu tenho certeza de que existem ainda algumas dezenas de artigos do Euclides completamente inéditos. Eu achei, por exemplo, 3 inéditos dele, escritos sob pseudônimo. Os pseudônimos que se sabe de Euclides são Proudhon, logo que ele começou, Dix e José Dávila. Quem tiver tempo e quiser se interessar e procurar, vai achar centenas, dezenas de colaboração do Euclides. Depois do intervalo, você vai ver como o trabalho do jornalista Euclides da Cunha o levou a escrever uma das maiores obras da literatura brasileira, Os Sertões. Uma guerra no fim do mundo. Um pedaço do Brasil que o Brasil não conhecia. Assim foi Canudos, um conflito no árido sertão da Bahia, que através das palavras de Euclides da Cunha se transformou num dos mais fortes registros da cultura brasileira. Um fato que marcou a história do Brasil provocou uma reviravolta na vida de Euclides da Cunha. Em 1896, logo após a proclamação da República, explode no sertão da Bahia a Guerra de Canudos. Comandados pelo religioso Antônio Conselheiro, beatos, jagunços e ex-escravos organizam um movimento messiânico. Os conselheiristas rejeitam as mudanças que a República provocara no poder da Igreja. O movimento foi logo taxado de monarquista e repudiado pelos defensores da República, entre eles Euclides. Ele começa a se interessar por Canudos num artigo que ele escreve para o Estado de São Paulo chamado A Nossa Vendéia. Sim, fazendo a comparação. Fazendo a comparação com a Revolução Francesa, dizendo que lá estão aqueles reacionários contra o regime republicano, essa gente. Ele está contaminado por aquele pensamento da elite brasileira de que ali havia uma trincheira de malfeitores que estavam conspirando contra o regime. Canudos, não é? Ele é o jornal que manda ele. Não, é ele que pede para ir. É ele que pede? Pede. Ele pede para o Júlio Mesquita pedir para o presidente da República. O telegrama do Júlio de Mesquita existe, pedindo ao presidente da República para que leve Euclides da Cunha como adido militar na comitiva. Né? Foi um pedido dele. E os outros jornalistas também tinham esse privilégio? Não. Não. É só ele. Ações militares são empreendidas com o objetivo de debelar a revolta. No entanto, a resistência do Arraial de Canudos surpreende a todos. São necessárias 3 ofensivas antes da vitória final. A última delas, liderada pelo general Arthur Oscar, conta com mais de 6.000 soldados
e só termina após o extermínio total dos canudenses. Pouco antes do final da guerra, Conselheiro morre doente. Logo depois da tomada de Canudos, seu corpo é exumado pelo exército, sua cabeça exibida como troféu. Euclides da Cunha testemunha os momentos finais da guerra como enviado especial do mesmo jornal, agora chamado O Estado de São Paulo. Estamos nos arquivos do Estado de São Paulo, onde está guardado um pedaço importante da história do Brasil. É preciso lembrar que o jornal foi fundado em 1875 e Euclides começa a escrever a cobertura, ele já escrevia antes no jornal, mas a cobertura começa em 1897. Euclides escreveu sobre Canudos, ele escreveu 34 artigos e mandou, além desses artigos, que eram pequenas reportagens no estilo da época, além desses artigos, ele mandou 57 despachos telegráficos, telegramas. O primeiro artigo, muito forte, todos eles sempre publicados na primeira página, o jornal também não tinha muitas páginas, eram em geral 6 páginas, mas todos publicados com assinatura na primeira página, e ele está descrevendo as batalhas e tentando dar uma visão da técnica que os jagunços usavam para enfrentar as tropas do exército. 4 ou 6 jagunços faziam estacar perturbado um batalhão inteiro. Ao atravessarem a estrada ladeada de caatingas, em cujo seio fervilhavam espinhos de mandacarus e xique-xique, assaltadas por tiros certeiros e rápidos e sem poderem saber sequer qual a direção do ataque, porque a pólvora sem fumaça não o revelava, as tropas sentem-se invadidas de um desânimo singular e atiram ao acaso, em inevitável indisciplina de fogo. E aqui vamos ouvir e ver a última reportagem, já de segunda-feira, 25 de outubro de 1897, em que são os momentos finais da parte que ele assistiu, porque ele não chegou até o fim, mas não importa, em que ele está descrevendo um capitão, um assistente, o capitão Abílio, assistente do general Arthur Oscar, que era o ministro da guerra. Ele estava ali assistindo já o ataque final e ele saudou, cheio de entusiasmo republicano, diz aqui, saudou, tirou o chapéu e saudou as tropas vitoriosas. E aí, diz Euclides, esta saudação custou-lhe a vida fugiu-lhe do peito, de envolta nas vibrações de um brado heróico, precisamente na ocasião em que a sua alma sincera ansiava pela existência eterna da República. Quer dizer, o capitão tirou o chapéu para saudar as tropas que passavam, e aí um jagunço viu aquele alvo assim muito fácil e atirou e matou. Canudos é um momento muito crucial da imprensa brasileira. É o primeiro momento em que os jornais mandam enviados especiais para cobrir um evento que está galvanizando a população.